O burnout nada mais é do que o estresse não tratado do ambiente de trabalho, ou seja, e o estresse não é ruim. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o estresse ele é bom, tá? Ó, O problema é o estresse crônico. O estresse situacional, o que que é? Nossa, tem uma coisa para entregar, tem que fazer algo, então você entra no estado, tá mais atento, aquela coisa toda, você tem um pico ali, e aí você passou aquele evento, volta ao estado normal. Isso aí, beleza. Não tem problema nenhum. Até às vezes é bom. O problema é a gente ficar com um pico de estresse e não conseguir voltar, e ficar o tempo inteiro. Vai para uma coisa, vai para outra, vai... o que acontece no dia a dia de muita gente. é. Olá, olá! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Está no ar mais um episódio do InstaCast CL. Seja bem-vindo você que está assistindo ao vivo aqui com a gente e você também que está assistindo no replay. O InstaCast é o seu podcast ao vivo aqui no Instagram. Eu sou Carmen Lima e esse é o episódio 13. Aqui é o seu espaço para você explorar o poder do autoconhecimento e descobrir como ele pode transformar todas as áreas da sua vida, seja nos negócios, na saúde, espiritualidade, finanças e muito mais. Hoje, mais uma noite especial e nós vamos falar sobre um tema que está cada vez mais presente no nosso dia a dia, que é saúde mental. Quem aqui já sentiu os efeitos do estresse, da ansiedade ou até mesmo já viveu burnout? Ou talvez você conheça alguém que esteja enfrentando esse desafio. E a verdade é que a nossa sociedade está adoecendo e nós precisamos estar atentos, alertas a alguns sintomas. Mas a boa notícia é que existem soluções e ela pode estar mais próxima do que você imagina. E hoje nós vamos falar sobre isso. Mas antes de chamar o meu convidado, eu tenho dois lembretes bem rapidinho. O primeiro é clica aqui no aviãozinho e já compartilha essa live aí nos seus contatos, porque o tema de hoje ele é extremamente relevante e de verdade ele pode ajudar muitas pessoas. Então faz o seguinte, clica aí no aviãozinho, já compartilha lá com 5, com 10 pessoas aí do seu contato, é rapidinho e você pode fazer uma grande diferença na vida de alguém. E o segundo, você já me ouviu falar muitas vezes por aqui, pegue papel e caneta para anotar os seus insights, porque como eu costumo dizer, uma sacada pode mudar todo o jogo da nossa vida e eu tenho certeza que hoje você vai sair daqui com vários insights. Combinado? O tema de hoje é Fique Offline para se conectar. A nova tendência digital é desconectar. E para nos ajudar a mergulhar nesse assunto, encontrar respostas talvez, eu tenho a honra de receber Charles Betito. Ele é fundador da Mind Station, uma consultoria que já impactou mais de 150 mil pessoas, ajudando empresas e líderes a transformarem a forma de enxergar a saúde mental e desenvolvimento humano. Com mais de 22 anos de experiência em educação corporativa e saúde mental, Charles é especialista em unir neurociência, mindfulness e gestão de pessoas para criar ambiente de trabalho mais saudável e sustentável. Ele também é pós-graduado pelo MIT em inovação, tecnologia e liderança, além de ser um apaixonado em preparar pessoas para prosperarem no presente e no futuro. Bom, Charles, vem para cá para a gente começar esse papo agora. Betito, seja bem-vindo. Muito obrigada por aceitar o convite da gente de estar aqui. O seu conteúdo, né? Eu tô assim, ansiosérrima. Já tô com papel e caneta e eu falo para todo mundo trazer,
Porque aquilo que a gente não anota, a gente esquece, certo? Dá um tempinho, você vai até poder falar melhor sobre isso. Quanto tempo, se a gente aprender um conteúdo, mas não colocar ele em prática, vai virar ali aquela obesidade mental só, né? Então, pessoal, papel e caneta. Betito, chega chegando. Vamos lá. Carmen Mendes Marada, obrigado, uma honra estar aqui com você. Estou prontérrimo para responder as suas dúvidas, ou as perguntas que você me fizer, para ajudar as pessoas aí com tudo isso que você falou, né? Porque é importantíssimo, saúde mental hoje em dia é o assunto número um do momento aqui nas organizações que eu trabalho, aqui no mundo corporativo, e eu acho que na vida de todo mundo, né? Maravilha. Bom, então vamos começar logo. Betito, a gente vive num mundo onde estar conectado e disponível 24/7 é quase que uma norma, né, para muitos profissionais e para muitas pessoas. E isso, claro, tem o seu preço. Muitas vezes ele é pago com a saúde mental, falta de foco, falta de criatividade. E para começar, eu quero explorar um pouco do impacto dessa conexão tão exigente, né? Desse contexto tão exigente. Como que você avalia a relação entre a constante exaustão mental vivida pelos high achievers, né, e os desafios de produtividade e criatividade no ambiente corporativo? Olha, isso aí é a nossa vida atual, né? Para grande parte das pessoas que estão no meio corporativo, trabalham, que querem gerar resultados e tal, né? A gente tem um estilo de trabalho hoje que há 10 anos atrás não era assim. E se botar mais 10 anos para trás, era menos ainda, né? Então, só que essas mudanças elas vieram muito rápido, em especial por conta da tecnologia. Esse celular, aquela coisa maravilhosa que nós estamos aqui falando, as pessoas ouvindo e tal, é ótimo, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a usar com parcimônia. E a questão é que isso quase não é possível hoje, porque as empresas que são desse mundo, né, tanto as empresas as fabricantes como as empresas de software, as maiores empresas do mundo, né, que a gente vê hoje, elas são, na verdade, mercadores de atenção. Ou seja, o trabalho delas, a matéria-prima delas é a nossa atenção. Então, eles contratam muita gente capacitada para exatamente fazer isso, pegar, minerar a nossa atenção aí de uma forma gratuita e vender para quem quer. Por isso que ganham muito, muito dinheiro, né? Só que ao fazer isso, e a gente também sem ter consciência a respeito desse processo, faz com que a gente acabe entrando nesse uso excessivo das tecnologias, e isso obviamente impacta o trabalho, é uma bola de neve, vai rodando um monte de coisa, né? Impacta o trabalho, então as pessoas elas começam a ter menos paciência, porque você espera cada vez menos as coisas acontecerem. Hoje em dia, se te aparecer a rodinha um pouquinho mais de tempo assim lá do computador pensando, você já fica puto. Antigamente, né? Antigamente era uma coisa assim, bem mais moda em 56K, eu lembro. Demorava um tempo para conectar, fazer aquele barulhinho, aquela coisa toda, Ia e tomar tava normal. Só um que café, uma água, né? E voltava. nossa, nem fala. E aí, assim, hoje não. Então a gente não tem mais paciência. Por conta desse excesso de estímulo, excesso de velocidade, a gente perdeu a paciência e também perdeu a paciência com relação ao tempo de resposta das pessoas. Então hoje tudo aquilo que você falou é verdade. O que acontece é que a maioria das pessoas hoje, se quiser, ela trabalha 24 horas por dia, fica nessa correria, só que a nossa mente não foi feita para isso e obviamente tem a sua penalidade. E a gente é penalizado exatamente na nossa saúde mental, em especial no quesito atenção, tá? E assim, a nossa atenção vai ficando cada vez menor, a paciência cada vez menor, e aí vem o impacto físico que está reverberando de diversas formas nas pessoas hoje em dia, desde problemas físicos na lombar, porque fica muito tempo sentado, não levanta, não sai, falta de atividade física, a falta de percepção em relação ao próprio corpo, um determinado monte de coisa aí, e faz com que a gente adoeça mais. Então é importante a gente entender como lidar com tudo isso, sim. Cara, isso que você falou é interessante. O meu coach de parte de treinamento físico, ele é americano e ele estuda muito também sobre essa parte sistêmica toda, né? Ele não é só treinador físico, ele é nutrólogo também, uma série de coisas. Mas ele costuma dizer que ficar sentado é o novo cigarro. É verdade. Ele fala, quem fica muito tempo sentado é o novo cigarro. Você não fuma, mas se você passa muito tempo sentado, você vai ter alguns problemas físicos e de saúde relacionados ao fumo também. Olha só que loucura isso, né?
Eu trabalho com profissionais da saúde bastante no meu dia a dia, e o chefe dos fisioterapeutas ali, ele fala uma coisa muito legal, né? Que eu perguntei para ele assim, o nome dele é Guilherme, eu falei, Gui, qual é a melhor postura para o trabalho, para que a gente possa ter saúde? Ele falou, não, essa é fácil, a melhor postura é a próxima. É, E assim, para você ficar trocando, pra você nunca ficar parado no mesmo lugar, porque o nosso corpo todo ele foi feito para ter movimento. Se você exato. analisar a coluna, as articulações e todo o resto, ele foi feito para a gente movimentar. Claro, não exageradamente, né? Tudo com parcimônia, mas se você não movimentar aquilo, ele começa a dar problema. Então é exatamente isso o nosso mundo atual, né? Que depois de pandemia, o que a gente fez, né? Parou o corpo, acelerou a mente. Então é óbvio que tem Ai, problema. exatamente. Cara, eu nem sou estudiosa desse ponto, né, do corpo e tudo mais, mas outro dia eu estava refletindo sobre isso. Se fosse, cara, para que a gente tem? Acho que a gente tem mais de 120 conexões no nosso corpo. Isso uma vez eu busquei. Não estou certa aqui do Hum, número de articulações. sim. Por conta dessa minha curiosidade, quantas articulações a gente tem no corpo, né? Sei lá por que eu fui pesquisar sobre isso. Mas enfim, eu vi era alguma coisa muito mais de 120. Eu falei, cara, se a gente tem muito mais de 120 articulações, não é para a gente ficar parado, certo? Exato, não. Isso aí não tem nem o que falar. É exatamente isso. E o fato da gente ficar parado, óbvio que dá também, óbvio, tem reverberações na própria mente, né? Já tem pesquisas hoje que mostram que a atividade física, alguns tipos de atividade, boa parte delas, a maioria delas, mas existem algumas atividades que elas priorizam algumas funções do cérebro, inclusive algumas habilidades ali de neurogênese, por exemplo, que é a criação de novos neurônios, que geralmente acontece no hipocampo, que é a parte que é responsável pela memória. Então, olha que interessante, né? O fato de você fazer certos tipos de exercício, ou mesmo se exercitar com mais frequência, faz com que você tenha um crescimento, o nascimento de novas células do cérebro. Isso é fantástico. Então, são descobertas novas da ciência que mostram que, mais uma vez, que é um conceito importantíssimo, que o corpo e mente é uma coisa só. Não dá É, para a gente falar de, não dá para sei lá, saúde separar. mental sem saúde física, né? Então, Exato. Cara, e partindo por esse ponto, né? Eu vi em alguns dos seus materiais, assistindo algum produto seu e tudo mais, você falando sobre ansiedade de desempenho. Você poderia explicar o que que é isso, né? E como que isso está afetando as pessoas? Ansiedade de hoje, desempenho. assim, hoje o mundo atual, né, ele começa a criar, fazer umas análises específicas, assim, começa a criar termos, né? Ansiedade, desempenho, assim, você precisa, como o mundo está muito rápido, você está sempre achando que tá para trás. Ou seja, não, eu Uhum. consigo fazer melhor, eu quero fazer mais, eu quero fazer mais. Só que aí você não percebe que esse mais e mais você está colocando vai te gerar, está causando mal para a sua saúde. E às vezes a pessoa não consegue desligar. Eu peguei vários casos de executivos, né, high achievers, pessoas assim, né, super aceleradas, que elas achavam que estavam produzindo muito, tinha essa ansiedade, ou seja, não, tem que sempre produzir mais, ficar mais tempo, chegar mais cedo, sair mais tarde, todo dia, porque isso aqui vai me levar para frente e tal. E quando elas perceberam que aquilo estava fazendo com elas, aí que a hora que caiu a ficha foi interessante, porque aquilo estava levando a saúde delas para baixo. E o jeito de resolver isso é bem interessante, né? Porque é meio contra-intuitivo. Porque a gente acredita aí, né, viver o mundo do trabalho, o mundo da high performance, aquela coisa toda, que o nosso cérebro ele funciona como um computador. Essa é a metáfora mais normal, né, que a gente costuma ouvir por aí. E essa metáfora parte do princípio de que, sei lá, como é que o computador funciona? Você aperta o botão do power ali, ele liga, fica lá, certo? E aí você desliga, ele fica sempre assim, né? Só que o nosso cérebro não é assim. Então a gente tem ciclos. Né? Por que a aula na escola ela tem, sei lá, 50 minutos? É um ciclo de atenção completo, você tem que dar uma pausa. E a gente não faz isso no dia a dia do trabalho. Então, o que eu ensinei para esse executivo foi fazer, olha, a gente vai fazer o que eu chamo de pausas, na verdade a ciência chama de pausas ultradianas, que são pausas geralmente após 90 minutos de trabalho focado. O que você vai fazer? Realmente dar uma pausa, não é tacar mais coisa no cérebro, mais estímulo cognitivo. Ou seja, levantar, dar uma volta, vai tomar uma água, geralmente uns 5 minutos, 10 minutos. Por quê? Você troca de contexto, você respira um pouco mais, deixa aquela informação toda que foi trabalhada, que foi adquirida, etc., ela assentar um pouco,
E aí o cérebro vai ter uma, né, acalmada, aí você volta para poder continuar aquilo que você está fazendo, ou entrar num outro processo, né? Então isso é bem importante lembrar. Pausa ultradiana é o único jeito que a gente tem de manter a boa saúde mental ao longo do dia, produzindo bastante, sem entrar nessa ansiedade É, maluca aí de produtividade. pois é, e aí a gente cai. O que você está falando é pausa, porque às vezes é comum, até já aconteceu comigo também, eu estar trabalhando, um atendimento atrás do outro, e trabalha e faz algum material, e aí eu vou ali, né, tomar um café, alguma coisa, mas eu pego o celular que eu vou conferir, caramba, o que eu tenho que responder e tal. Isso não é pausa. Não, Não, isso não é assim, pausa, né? você pode usar isso de uma certa forma, eu acho legal, porque você tem que resolver, você trocou de contexto, mas a grande questão é que é importante dar uma pausa. Pausa, pausa. Puta, respondi todo mundo. Eu tenho ainda mais uns 5 minutos para a próxima etapa. Para, respira um Respira, pouco, sei lá, vai né? fazer qualquer outra coisa. Se você fizer algumas pausas, fazer umas 4 pausas dessa ao longo do dia, para quem não está acostumado a fazer, você vai ver que vai dar uma grande diferença no fim do dia. Geralmente, o relato das pessoas, para mim, né, quando a gente faz isso bastante em grupo, é que depois de, sei lá, uns 2 semanas fazendo isso, a pessoa começa a notar que ela volta com mais energia para casa, que o fim do dia dela não está tão esgotada, que ela está se sentindo muito melhor ao longo do dia, porque a gente está respeitando uma questão biológica nossa, né? Então, Ô, vale a Betinho, pena fazer isso. pois é, e aí você vê, né? É comum a gente estar também na rua dirigindo, e foi até uma chamada que eu fiz no Stories hoje, né? Se você é aquela pessoa que está toda hora checando a sua tela, mas eu vejo isso quando eu estou dirigindo, parou no sinal, você olha para o lado, a pessoa está ali, pega o celular logo para ver alguma coisa. É, quando eu viajo de avião, tem pessoas, às vezes eu observo muitas pessoas, né? Então, eu percebo que muitas pessoas falam assim, coloca o celular na bolsinha da cadeira da frente. Dá um minuto, ela pega o celular e olha. Aí daqui a pouco ela coloca o celular. Aí dá um minuto, ela pega o celular e olha. Às vezes ela nem percebe que está nesse movimento repetitivo. Que loucura é essa? Explica um pouquinho sobre isso. Isso exatamente foi o que foi criado por muitos cientistas comportamentais, neurocientistas, engenheiros de comportamento contratados por essas empresas, né? Na verdade, o que que acontece? Essa tecnologia ela acaba gerando um gatilho interno, que a gente chama, né? O que que é isso? Você não precisa de nenhum tipo de estímulo externo para você ter aquele pensamento, ah, deixa eu pegar o celular para alguma coisa. Ele é meio que automático, virou um gesto automático. Por quê? Porque você está entediando, você está se entediando. Você vê, a pessoa que você relatou aí, ela não conseguiu ficar um minuto parada. É. É, não consegue sentir tédio mais. Esse é o problema. Porque o tédio e a paciência são duas coisas que andam juntas. Se eu paro de sentir tédio, eu diminuo a minha capacidade de ter paciência. Eu diminuo a capacidade de conseguir escutar outra pessoa que está falando coisa que eu não gosto, na velocidade que eu não quero, entendeu? Então, é importantíssimo a gente sentir tédio ao longo do dia. E o que a tecnologia fez é que ela tirou isso. Então, a pessoa está lá, deixou o celular, não tem nada a fazer. Aí passa um minuto, ela sente tédio. Ela não quer. A mente dela já está programada para não sentir tédio. Então, o que ela vai buscar? A primeira coisa que vai trazer o estímulo que ela precisa. E a primeira coisa é o celular. Ela vai olhar, não tem nada para olhar, volta. Não tem nada para olhar, volta. Então, Caramba. ela vai acabar fazendo isso como um gesto automático que foi criado e automatizado pela própria mente. Agora, dá para desfazer esse tipo de hábito? Dá. Hum. É, o que que precisa? Então, por exemplo assim, o que que é um negócio automático? É alguma coisa que a gente teve que pensar, ou sei lá, por exemplo, imagina amarrar o sapato. Vamos pensar uma coisa que a gente automatizou. Primeiro você teve que aprender, certo? Alguém te ensinou, aí você teve que prestar muita atenção fazer uma vez. Deu certo. Aí você vai e faz de novo prestando atenção. Lá pela 10ª vez que já fez isso, aquilo entrou para um processo automático, ou seja, criou-se um caminho neural que foi passado várias vezes, e aí o cérebro ele começa a facilitar esse processo. Então você não precisa mais do seu processo consciente para fazer aquele gesto, certo? Uhum. O que que a gente tem que fazer? A gente tem que voltar a tornar aquilo consciente. Então qual que é o exercício quando algo está automatizado, virou inconsciente já? É você trazer para a consciência. Então, ou seja, você vai pegar o celular, você tem que pensar, isso é um pensamento. Por que que eu estou pegando? Não tem problema você pegar o celular. Ah, não, eu quero ver quantos likes eu tive no Instagram. Beleza, ótimo. Aí você vai fazer, então você pega, só que aí você vai ver só o like. Você viu o Instagram, ah, tive tantos likes, beleza, já vi aquilo, já tinha meu objetivo, foi cumprido, larga, põe de volta. O problema das pessoas que pega, aí começa
deixa eu ver o WhatsApp. Deixa eu ver a Aí já notícia. era. Aí entra, aí entra nessa coisa da hiperestimulação. O que a gente tem que fazer de novo? Ou usar com um propósito. Então, toda vez que você tiver, cria um propósito, vê e larga. Porque assim ele para de te dominar. Porque você está trazendo para o cognitivo, para a parte consciente, aquele gesto que estava automatizado. E aí Uhum. você desliga e você começa a diminuir esse poder que Ô, o Betito, celular tem no nosso vida. eu não sei se tem a ver, mas aí você confirma, mas foi um recurso. Eu tinha esse hábito de parava, qualquer paradinha no sinal, eu pegava o celular. Qualquer paradinha. Às vezes não sabia nem o que. Aí, né, buzina, né? Porque abre o sinal, você não vê, essas coisas. E, e aí eu falei, cara, isso não tá legal, porque é uma agitação constante, né? E aí eu falei, o que eu posso fazer para mudar, tirar esse hábito? O que eu busquei foi, eu entro no carro e coloco um podcast. Fica lá tocando, para no sinal, eu ainda estou prestando atenção naquilo que ele está falando, Sim, e eu, de verdade, perdi esse hábito. Eu fico tranquilamente numa viagem de horas sem pegar no celular. legal. Isso É, isso faz sentido isso? Eu faz. criei uma Claro, você ainda outra coisa. não, de certa forma você ainda está se estimulando, mas com um estímulo diferente do que o estímulo muito rápido, né? A grande questão hoje é que a gente está com excesso de estímulo rápido, ou seja, as redes, se você for ver e analisar, por exemplo, os TED Talks, já viu? Você conhece o TED, Uhum. obviamente. O que acontece? Há uns anos atrás eram 22 minutos, aí passou a 18, aí passou a 12, agora acho que eles estão querendo colocar em 8. Por quê? Porque as pessoas não conseguem mais prestar atenção por um espaço de tempo maior. Então, Caramba. quando você faz isso no carro, por exemplo, você está assim ajudando a tua mente a prestar atenção em alguma coisa um pouco mais longa. Você deixa de ficar ainda alimentando o seu cérebro com esse tipo de hábito, que é estímulo de ver coisa rápida e ficar o tempo inteiro zapeando para lá e para cá, trocando de contexto rápido, tal coisa que gera estresse. Até tem o termo novo que foi criado pela Universidade de Oxford agora, que é o brain rot, né? Que é o apodrecimento cerebral causado por excesso de scrolling ali, de doom scrolling, né? Então, essa é uma boa coisa que você fez, eu achei bem interessante. Algo que você pode fazer para melhorar ainda mais essa sua técnica aí, que é bem legal, é você, ao final do caminho, você pegar o teu celular, alguma coisa que você tenha para poder anotar, mas anotar tudo que você lembrou do podcast que você ouviu. Boa, boa, Porque boa, o que, boa. que acontece, né, Carmen? As pessoas, a gente tem um aprendizado, elas acreditam que só, sei lá, formar a memória, tipo, eu ouvi o podcast e eu vou conseguir assimilar a informação. Só que o que acontece, na verdade, é que a gente precisa treinar o cérebro não só para formar a memória, ou seja, assimilar bem a informação, mas também resgatar. Então, quando você treina o resgate, você fortalece aquele conhecimento e muito provavelmente você pode ter mais facilidade de lembrar dele depois quando você quiser. Cara, agora me tito uma curiosidade, né? Porque você fala também sobre isolamento social, dificuldade de estar presente. É, e como pode isolamento social se as pessoas estão sempre conectadas? Se é no trabalho, está em conferência online, está em chat, se é dentro de uma corporação, tem uma série de coisas. Às vezes ele está sozinho ou está no home office, mas ele está integrado de alguma forma com aquelas pessoas. E, e as pessoas, como assim elas estão com esse isolamento social? O que isso significa na verdade? É, As pessoas estão com todo mundo e estão isoladas? assim, o que acontece? O nosso cérebro, todo o nosso sistema aqui foi feito para a gente viver em sociedade e bem em grupo. Tá? É, até para você ter uma noção, existem estudos já neurocientíficos mostrando que o cérebro das pessoas elas entram no mesmo padrão de onda quando elas se comunicam bem, quando elas estão no trabalho fazendo algo juntas e têm uma identidade em comum, né? Sei lá, pessoas do mesmo time de futebol, por exemplo. Então, assim, quando isso entra a nossa mente foi feita para isso, para que a gente em grupo consiga funcionar muito bem. Então, eu já estou conseguindo descobrir uma série de coisas interessantes. Agora, quando a gente está, sei lá, excesso de tecnologia, ou mesmo no home office direto, você perde muito dessa capacidade. Porque, queira ou não, por mais legal que seja, por exemplo, você está aí na Flórida, eu estou aqui em São Paulo, a gente poder fazer isso aqui é fantástico. Mas é muito diferente do que a gente tivesse ao vivo junto.
Sim, Porque a gente perde uma série de, vamos dizer assim, de sinais e de outras sensações de estar juntos que o nosso cérebro precisa para poder montar aí o que ele entende da realidade fora. O que está acontecendo. Muitas vezes até são coisas que ele processa não no consciente, né? Ele está processando lá atrás, no nosso consciente, e a gente nem percebe. Muitas vezes ele joga esse processamento em forma de emoção. Então, tudo isso que a gente passa em junto, né, quando não está isolado, quando está com outras pessoas, ajuda a nossa saúde mental. Porque, assim, pensando nesse aspecto, o que é bom para o cérebro? Mais estímulos. Não esse estímulo rápido, mas assim, estímulos diferentes, como, por exemplo, aprender uma língua nova. Você usa outras redes neurais. Você aprender um instrumento musical. É uma das coisas que mais usa, né, o aparato cerebral ali, toda aquela circuitaria maravilhosa. Você conversar com pessoas diferentes. Você fazer coisas que você não faz. Viajar para um lugar que não conhece. Então, essas coisas vão trazendo novidades, vão trazendo novas inputs aqui, que faz com que a máquina comece a trabalhar e ela sendo mais usada, ela gera mais saúde. E você tem, né, mais. Efetivamente, você tem mais saúde mental. Agora, quando você se isola, fica só preso na tecnologia efetivamente, sim, você perde muito e muitas vezes pode levar a casos de ansiedade, depressão, etc. Mesmo o pessoal adorando o tal do home office, nada contra, só não dá para exagerar nisso. Precisa de exato. contato humano. Pois é, e aí a gente está falando aqui, né? Trouxe o contexto profissional, né? Esse isolamento de estar conectado o tempo todo, mas qual a consequência disso também dentro de casa, dentro do contexto familiar, né? As pessoas que estão vivendo essa aceleração do cérebro, buscando estímulos o tempo todo, ou estando trabalhando online o tempo todo. E qual a consequência que isso traz para dentro de casa, né? Para a família, Sem enfim, para o dúvida. próprio bem-estar da pessoa. É muita desconexão, e em especial para as crianças e adolescentes, é muito problemático, porque eles estão numa fase que precisa do estímulo, precisa do contato, para que eles possam começar a desenvolver essas partes mais sociais do cérebro. Tem até cientistas que falaram que durante a pandemia, porque a gente ficou, às vezes as crianças ficaram vendo aula online em casa, que elas deixaram de amadurecer por 2 anos. Olha só. Você entendeu? Diminuiu esse processo exatamente por isso. Então a gente precisa dessa história. E em família, então, nem se fala. Porque você está em casa, né? E tudo bem olhar o celular, gente, não tem problema, né? Mas só você fazer com consciência é importante. Agora, você está o tempo inteiro ali, você perde o contato com o filho, com a esposa, com o marido, com o companheiro, o que quer que seja. E isso é péssimo para gente no dia a dia. Isso piora os relacionamentos, gera estresse, gera mal entendido. A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então, ou seja, eu não consigo ficar olhando o celular e achando que eu estou ouvindo a outra pessoa falar. Não dá. Isso é impossível. Você está perdendo informação, certo? E aí você perde informação, responde alguma coisa que a outra pessoa não estava, entendeu de uma forma errada, porque você não entendeu o contexto direito. E isso gera uma bola de neve, um problemaço, né, de relacionamento, e problema que a gente vê direto por aí, né? E seria isso também a consequência? As pessoas hoje, é comum a gente falar com algumas pessoas e as pessoas não estão ouvindo para ouvir, elas estão ouvindo para responder. Então você fala uma coisa, a pessoa não está nem mais prestando atenção do que você está falando, ela já quer atropelar e responder tudo. Seria a consequência disso, dessa mente acelerada? Sim, exatamente, porque você já meio que antecipa. O que acontece com o cérebro é que a pessoa está falando. Geralmente, quando a gente está ouvindo coisa na internet ou aula, então você está na velocidade 2, muita gente faz isso, né? Eu acho que eu nem consigo, eu ponho no 1,5 porque o 2 é um pouco exagerado. Mas enfim, a gente está com. Blá, blá, blá. Aí, quer dizer, a pessoa está falando, ela estava na velocidade normal. Você queria poder acelerar o que ela está falando ali, às vezes não é uma coisa que você quer ouvir. Ou você precisa... E aí você perde a paciência, certo? E começa aqui o teu cérebro começa a querer antecipar o que a pessoa vai falar, ele antecipa, já gera a resposta, já quer responder. Que E a pessoa loucura. nem terminou. E acontece, não é normal. Hoje em dia, assim, precisa se culpar por causa disso? Não. Gente do céu, estamos num mundo que é esse sim, é acelerado. Tudo bem. Primeira coisa é assim, falar, beleza, acontece, eu faço isso, às vezes não tem problema. A questão é reconhecer, falar, legal, putz, fiz isso agora, como é que eu faço para melhorar? Tipo, ou mesmo que eu falo para muito executivo, né? Que eles falam, mas quando você não tem tempo, a pessoa fala muito devagar, eu falo, não tem problema. Você está sem tempo? Chega a pessoa e fala assim, olha, fulano, é,
será que você pode resumir o que você tem para falar em 5 minutos, que é o tempo que eu tenho para te dedicar agora? Ou então a gente marca uma outra hora e você vem e conversa comigo. Acabou. Aí os caras falam, é verdade. Então fala para a pessoa, né? Então, sim, é importante essa situação, entender isso. E, de novo, em família, mais importante ainda entender que, né, a gente tem que saber ouvir os outros ali. Eu sei que é difícil. É o lugar mais difícil da prática, tá? Agora me fala, você traz esse contexto da educação corporativa. Eu sei que você treina justamente executivos a voltarem. Eu já vi vídeo seu, você praticando yoga dentro de yoga, naquela bola, né? Dentro de um escritório. Como que veio essa sacada de desenvolver esse tipo de trabalho importante para o corporativismo? Mas você é seu próprio exemplo? Bom, eu fui diretor de empresa de tecnologia durante muito tempo, né? Só que, ao mesmo tempo, desde o começo deste século, eu tenho cabelo branco, né? Desde o começo do século que eu estudo essa coisa do mindfulness, da meditação. Na verdade, se for pensar bem, eu fiz essa formação que foi 16 anos. Caramba. E assim, foram coisas dentro de. No começo do século, no começo dos anos 2000 ali, não tinha tanto cientista, tinha ciência já, mas era pouco falado. Então, eu entrei pelo lado do budismo mesmo, onde os cientistas pegaram, né? A verdade foi essa. Tanto o Daniel Goleman, que é o da inteligência emocional, o Richard Davidson, que é um grande cientista da Madison University lá, que fala sobre atenção, tem os TEDs fantásticos, os caras fantásticos. Mas todos eles pegaram das tradições budistas. O próprio cara que inventou o termo mindfulness, né? O John Kabat-Zinn, ele era zen budista. Eles só tiraram o peso religioso, mudaram algumas coisinhas e deram o nome de mindfulness para poder, né, sair do lado da meditação. Mas no fundo é a mesma coisa, tá? Quando você vai sentar ali, é igual. É isso que eu falo para as pessoas, é a mesma coisa. E aí, o que acontece? Então, eu fiquei muito tempo nisso, né? Entrei em retiros pesados, assim, só de um mês. Você ficava 8 horas, 10 horas por dia ali, olhando para o chão parado, né? Você pensa no tédio. Tédio já era. Então, aí eu descobri algumas coisas interessantes que eu falei, putz, isso aqui é legal aplicar no mundo corporativo. Depois que eu saí do mundo da tecnologia e fui para o desenvolvimento humano 100%, já fazia muitas coisas dessas, né? Mas já fui para 100%. Foi uma das coisas que eu levei, porque eu levo de uma forma não, como eu posso dizer assim, abraça a árvore. Uhum. Nada contra abraçar a árvore, pelo amor de Deus, né? Mas o que acontece é que as pessoas que muitas vezes vão para esse lado são pessoas que acabam se envolvendo mais com o mundo do yoga mesmo, são mais tranquilas, estão em outro mundo, né? E a gente precisa levar aquilo para o cara que está ali estressado, na pressão, que comanda muita gente, que decide muita coisa da vida das pessoas, né? Como é que você leva para essa pessoa um negócio que funciona para porque funciona para todo mundo? Então eu só adaptei a linguagem e vim e fui treinado por gente muito boa nisso, inclusive principalmente nos Estados Unidos, né? Um dos meus professores, inclusive, ele era presidiário, foi presidiário dos Estados Unidos 15 anos, tá? Se formou Caramba. mestre Zen de meditação na cadeia, abriu uma ONG e começou a recuperar os presos de lá. E hoje é um cara PhD, conselheiro de empresa, assim, meu, pensa no cara que recuperou, né? Isso recuperou. E Caramba. faz um trabalho maravilhoso, só que é um treino pesado, né? Porque para conseguir fazer isso com preso. Então eu tive treinamentos assim bem fortes e aí eu trago isso para o mundo corporativo de uma forma meio única, né? Porque dificilmente você acha alguém que faça isso. Exato, e essa é a minha curiosidade. Como que você consegue introduzir esse tipo de ciência dentro de uma corporação, né, onde você lida ali com pessoas, executivos completamente estressados, esse que você falou, não tem um minuto, não tem paciência de ouvir a pessoa. Como que você introduz isso? Que é uma curiosidade, que às vezes em casa talvez seja mais fácil, mas no mundo corporativo, como que isso foi implementado? Enfim, como funciona isso na prática lá, né? Não, isso é legal. Primeiro, assim, é óbvio que o exemplo, o fato de eu ter viver esse mundo, né? Eu ter vivido esse mundo exatamente facilita, né? Até por formação e tal, né? Então é mais fácil. Então eu converso de igual para começa que eu converso de igual para igual com essa turma, independente se é CEO de banco, não, isso aí para mim. E aí o que acontece? Primeiro, essa é a primeira coisa. Então, você tem que ter um rapport ali com
essas pessoas. A segunda a gente traz bastante ciência. Hoje, graças a Deus, tem muita ciência já em função disso, bastante. Pesquisas científicas de todos os lados, mostrando exatamente. Eu acabei de. Um dos executivos que está no meu grupo lá mandou um vídeo da BBC que saiu recentemente falando de um cientista que comprovou de fato que a jornalista, né, da reportagem, ela passou por um mês de meditação de mindfulness, 30 minutos por dia, e ele conseguiu demonstrar ao cientista que houve um aumento no córtex cingulado anterior, a parte do cérebro aqui, que ajuda a fazer essa conexão com a parte consciente. Então, assim, olha, você tem pesquisas que demonstram que há mudanças na parte morfológica, na forma, né, do próprio órgão, cérebro, dentre outras coisas mais. Então você traz isso, a ciência, pronto, então fica todo mundo calmo. Só que aí não é sobre ciência, a ciência é legal para colar ali a ideia, mas não é sobre isso. É sobre como as pessoas elas conseguem lidar com elas, lidar com a própria mente. E aí eu entro com uma série de conceitos que vêm, obviamente, das tradições budistas, que a ciência pegou também, só que a gente, obviamente, não vem com nenhum peso religioso, e eu faço eles experimentarem ali, né, e ao longo do tempo a gente criou alguns programas mais longos, eles vão experimentando aqui, eles começam a perceber a mudança que dá. Então, a hora que ele Cara, percebe que há uma mudança real, opa, pera, isso faz sentido. E aí a gente costuma levar para a família, leva para as pessoas que são os liderados, e aí começa a funcionar dessa maneira, né? Mas precisa muita rapport, né, com eles, a ciência envolvida, e tem que saber o que está fazendo, porque, enfim, resultado. São é, pessoas que esperam um resultado. tem que Você ter está indo resultado. ali para resolver um problema e entendi que É, você usa a própria linguagem deles para se conectar com eles e a partir daí exato. você desenvolve. Cara, isso, Exato. isso é algo muito importante, até desviando um pouquinho, mas dentro do contexto, né? Se você olhar hoje, aqui nos Estados Unidos tem muito empreendedor, especialmente brasileiros, porque aqui tudo vira negócio. Sim. E um dos desafios, né, que as pessoas têm muitas vezes, começa sempre com muito gás e não, às vezes vem com um negócio do Brasil, querer implementar o mesmo negócio aqui nos Estados Unidos, mas a linguagem é diferente. E aí não consegue se desenvolver naquele campo de negócio porque quer utilizar a mesma linguagem que utilizava no Brasil. Então, eu acho que isso é uma das sacadas, né, que eu falo. Todo episódio tem uma sacada legal. Então, se quer desenvolver um negócio, você pode ter um negócio super desafiador, completamente fora do contexto daquele cliente, mas se você usar a mesma linguagem que ele fala para gerar rapport e convencimento, né? Assim, no geral, é uma regra, né? A hora que você conhece alguém, você tem 30 segundos para fazer ela gostar de você. Olha. Porque essa primeira impressão é a que mais vai ficar, né? É sempre que a gente usa, eu uso muito algumas técnicas em palestra. Então, o que acontece com. Você está um pouco mais treinado nessa coisa de palestra, eu faço muito disso. Então, a primeira coisa que acontece é você tem ali, assim, algumas coisas que são importantes, né? E que faz parte do que você falou, né? Primeira delas é você tem que ter alguém que te apresente, por exemplo, igual você fez comigo aqui. Você não vai nunca se apresentar, porque é a pessoa te reconhecer. Primeira coisa. Segunda, você tem 30 segundos para a pessoa gostar de você. Você tem que fazer alguma coisa que conecta com ela na hora. Porque essa primeira impressão é o que vai ficar depois. E aí você tem mais uns 3 minutos, estou falando em palestra, né? Para você explicar o que você veio fazer. Rápido. Não pode demorar muito. Então a pessoa entendeu, legal. Então, mas isso vale para toda interação humana. A primeira impressão realmente é que fica, porque depois o que o cérebro vai fazer, ele vai tentar ficar buscando pista da realidade, de coisas, sei lá, de movimento que você fez, do que quer que seja, qualquer microexpressão facial, de qualquer coisa, para validar aquela impressão que ela teve lá atrás. Entendeu? Então, Caramba. se ela Aham. gostou de você, ela vai ficar buscando coisas. Não, esse cara é legal, essa pessoa é legal. Tá vendo? Ele fez aquilo. Olha, não, entendeu? O cérebro lá atrás, né? Você não tá nem sabendo o que está fazendo. Mas se o contrário também é verdadeiro. Então, o que você falou é verdade. O cara chega para abrir um negócio. Primeira coisa que tem que fazer, cara, puta, que é o cliente? O que vai acontecer? Deixa eu criar uma conexão com outra pessoa. 30 segundos. 30 segundos. Pois é. Isso é uma dica e tanto. 30 segundos. Agora, cara, o luxo
tendência, o luxo para nossa saúde mental é desconectar. Agora que eu acho que eu vou te pegar, porque você vai ter que usar toda a sua melhor performance no rapport para explicar como se desconectar, né? O que seria isso? Se tudo, a gente o tempo todo é iFood, é Uber, comprar passagem, é o tempo todo falando ligação de chamada de vídeo, é conferência, o dia inteiro a gente conectado. Me fala sobre isso um pouquinho, Betito. Na verdade, a desconexão, que é a conexão com a realidade, na verdade, ela está aí na nossa porta o tempo inteiro. É que a gente não precisa fazer que nem eu. Ela vai sair um mês e volta, sei lá, sem nada, fica olhando pro chão. Não precisa fazer esse tipo de coisa, né? O que eu indico? Algumas coisas são bem importantes, são fáceis de fazer. Primeira delas é você acordar e não olhar o celular direto. Pode desligar o alarme, mas a primeira meia hora do dia sem o celular. É fácil, você estava sem o celular 8 horas anteriores. Então vai lavar, né? Vai lavar o rosto, vai fazer devagar, acorda com tranquilidade, não, se possível, não olhe o celular. Primeira coisa, tão rápido, meia horinha do banho. Segunda coisa, comer. O que acontece com a gente quando a gente come com o celular? Ou fazendo isso aqui? A gente está comendo uma memória, você não está comendo aquela comida. Você está comendo uma batata frita ali, você não comeu aquela você não sabe o gosto. Você comeu alguma coisa que você lembrava que era batata frita, porque você não está prestando atenção. Então vai comer, larga o celular, nem que seja por 15 minutos, para prestar atenção no gosto da comida. E aí eu sempre gosto de uma técnica que é muito legal que eu aprendi, que falava o seguinte, olha, boca cheia, garfo vazio. Que é o quê? Quando você está mastigando, não põe a comida no garfo. Boca cheia, garfo vazio. Aí o que acontece? Terminou de mastigar e engoliu? Aí você põe. Por quê? Porque diminui a velocidade disso aqui. E aí você experimenta o gosto da comida. Então, esse é outra pra tá aí, ó. Todo mundo almoça todo dia, né? Então só deixa de lado. Por algum momento você vai sentir o gosto da comida. Isso é uma prática, né? Outra coisa importante. Práticas de mindfulness não necessariamente precisa fazer meia hora, 1 hora, nada disso. 5 minutinhos por dia é bem ok. Inclusive, segundo a ciência, 8 minutos por dia, depois de 2 meses, já tem indícios de, inclusive, mudança nos próprios cérebros. Você traz mais circulação para a parte do córtex pré-frontal, que é exatamente a parte que lida com, né, decisões conscientes, com memória de curto prazo e com toda aquela parte mais consciente do cérebro, gasta muita energia, mas você fortalece essa parte. Então, 8 minutinhos do mindfulness formal, sentado na cadeira, na almofada, etc., já te dá essa possibilidade. Qual o melhor momento para fazer isso? Não tem, o melhor momento é aquele que funciona para você. Mas para muita gente, o melhor momento é à noite, antes de dormir. Porque você larga o celular, larga as coisas, respira. Muitas vezes o que eu uso de técnica, que veio do budismo também, que acho que é interessante, é você inspira. Quando você inspira, você mistura o ar com todos os pensamentos que estão acontecendo na tua cabeça naquele momento. Também sabe fazer isso. E aí, quando você expirar devagar, os pensamentos vão embora e se dissolve com o ar na frente. Só para você montar essa visualização, a cabeça parece que ela vai esvazia. A minha aqui já esvaziou, porque eu faço. Que dá um comando, eu consigo obedecer na hora. Então, já falou em inspira, eu já aqui, ó, te ouvindo e já vendo todo o Instacast passando aqui na minha cabeça, quase que eu desconectei já. E solta o ar, né, pelo nariz, devagar, e aquilo sai junto com os pensamentos. Então, se você fizer uma pausinha dessa por dia, sentir o gosto da comida, pelo menos uma refeição, e não acordar usando o celular, já é um tremendo avanço. Pô, muito simples, né? Quem não faz? Tem um hábito que eu pratico também, que é sentir o aroma da comida, né? Antes de começar a comer. Porque eu acho que isso é comum a gente ir almoçar num corte de trabalho. Você está aqui super ativo, fazendo 1000 coisas, para almoçar, e a cabeça às vezes ainda não deu tempo, né, dela acalmar. E aí eu sinto o cheiro da comida e cheguei aqui, agora vou almoçar. Isso é muito legal. Funciona? Isso daí é legal também? Você está Para mim funciona. focando nos 5.
Não, funciona com certeza. Isso é uma técnica de mindfulness. Você tá focando em um dos seus cinco sentidos. Focando de Ah, uma forma bastante atenta. Então, isso é bem legal. Inclusive, fazer coisas diferentes. Às vezes, trocar o lugar da mesa que você costuma sentar. Às vezes, as pessoas falam escovar o dente com a mão, com a outra mão que você não está acostumado, porque você faz o quê? Estimula a prestar atenção, não pô, viver no Betito. automático. Então você está querendo dizer que às vezes quando a gente fala, né, desconectar, ficar offline, às vezes as pessoas até nessa ansiedade, como, né? Como que eu vou viver, né? Como que eu vou almoçar sem meu celular na mão, essas coisas. Mas às vezes aí acha que para relaxar, para dar uma tranquilizada na mente, precisa de algo, sentar, ficar em posição de lótus. Então você está querendo dizer que com pequenas ações a gente pode trazer um benefício muito grande Sem para dúvida. a nossa mente, é isso? Sem dúvida. Pequenas Essas ações a gente pequenas, cuida da nossa saúde mental. sem dúvida. E essas são, porque são pequenas ações acumuladas com constância ao longo do tempo que vão fazer isso. Aí a grande questão é, aí você fala assim, ah, beleza, mas isso é total desconexão? Não, você pode aumentar o nível da desconexão, se você quiser, né? Você pode, eu sempre recomendo as pessoas ir para a natureza, às vezes. De novo, ah, putz, leva, não tem problema levar o celular, mas sei lá, se você conseguir andar 1, 2 horas sem o celular, ótimo, melhor. Se conseguir fazer retiro de meditação, então melhor ainda. Só que aí isso aí é para os avançados. Não precisa ninguém chegar aí, né? É, isso Mas é aí, importante. não sei se eu estou pronta ainda para isso, mas gostaria. Mas você sabe que é louco? Ah, certa vez eu fui a Nova York, e Nova York é uma loucura. O pessoal andando para um lado para o outro. E muita gente. Chegou uma hora que eu buguei, Betito. Buguei. Tava eu e meu marido, eu falei para ele, eu não estou conseguindo respirar. Começou. Aquilo foi dando uma aflição e eu falei assim, olha, eu vou fechar o olho, eu vou segurar em você como se eu fosse um ceguinho, eu vou fechar o olho e vou respirar. Então eu continuei andando naquela loucura, mas eu me desliguei um pouquinho. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, talvez 1 minuto, Uhum. que mas eu fui intencional também em me desconectar. Fechar o olho, eu já saí daquele movimento. E foi bom, e eu acho que às vezes eu já tive problema de síndrome do pânico, e Uhum. isso veio muito de lá. Uhum. Né? O psiquiatra, na ocasião, me ensinou a fazer isso. Aguarda só um momento, que na hora que Isso, você injeta adrenalina é a hora que tudo fica muito confuso. Você precisa de um pouco tempo, fecha o olho, respira isso. e volta. É isso mesmo, com um Sim. exercício tão simples, a gente pode evitar um problema gigante na vida da É, gente, né? não, sem dúvida, a respiração, em especial quando você alonga a expiração, porque tem várias formas, várias técnicas e tal, né? A base para você que a pessoa que quer relaxar, ou que quer tá no processo, uma crise do pânico, se conseguir fazer isso, óbvio que tem que ir no psiquiatra, óbvio que você É fez claro, bem. é. É, mas ou tá em crise, tá na ansiedade, ou só vai entrar para falar em algum lugar se está ansioso, alguma coisa assim, você fazer respiração, em especial alongando a expiração, ajuda muito, porque a respiração é basicamente a chavinha que faz a troca das duas redes do nosso sistema nervoso autônomo, né? Aquela parte do sistema nervoso que a gente não tem controle, vamos dizer assim. Eu não consigo parar, pensar que, deixa eu aumentar meu batimento cardíaco em 2 vezes a mais por minuto, que tá, não dá. É a coisa que acontece, né? Então, o que tem esse sistema nervoso? Quando ele se otimiza para a situação que você está. Então, se o teu corpo, tua mente percebe que está em estresse, ele vai ligar o sistema simpático. O que acontece pro sistema? Então, ele vai entrar no sistema de luta-fuga. O que é o sistema de luta-fuga? Eu vou aumentar, tipo, diminuir o calibre da veia, passar sangue mais rápido, o coração vai bater mais. Eu vou parar o sistema digestivo porque não está na hora de acontecer nada, não vou no banheiro aquela hora, né? Porque você tá se defendendo. Vai meio que desligar, não vou desligar 100%, mas desliga a parte do cérebro que pensa. E aí ferrou, você tá naquilo. Só que aí você não é uma situação de perigo. Aí, o que eu faço para voltar para o parasimpático, né? Que é onde você está mais relaxado, onde as suas a pupila volta ao normal, o coração bate normalmente, aquela coisa toda. Você respira com calma. É exatamente usar a respiração. Então, assim, a respiração é a chave. Tá aí, é de graça. Uhum, é, Né? eu acho. Entendeu? Eu costumo Então, dizer, a respira. gente já tem dois remédios, a respiração e a água. É.
Cara, assim, quantas pessoas que eu acabei. Eu dei muita aula de mindfulness especificamente na Covid, e teve muita gente que conseguiu sobreviver. Falou para mim, foi um relato que me vieram para mim. Porque ficou fazendo aquela respiração que eu ensinei para eles, porque assim, tava respirando mal. Só que eu falei, respira devagar e relaxa, porque é o que está acontecendo agora, isso vai passar, mas tem que sobreviver essa parte. E aí a pessoa fez isso durante os 3 ou 4 dias, aí começou a voltar melhor a respiração, recuperou e tal, mas por isso. Então a gente aprender a respirar é extremamente importante. E nós estamos aqui sofrendo uma coisa chamada apneia do e-mail, que virou apneia da rede social, pode ser, nem sei se tem esse nome, mas a apneia do e-mail é um negócio que é estudado, inclusive, eu não lembro o nome da universidade, nos Estados Unidos também, há mais de 10 anos, que é o quê? Aquele negócio que você vai responder e-mail, você está assim, vai responder mensagem, né? Você nem percebe, mas você não está respirando. Exato. Nossa, isso é muito louco. Já passei por isso, hein? Então, Você falou agora, eu falei, gente, eu me vi em determinados momentos. Agora, a meditação guiada, né? Tem muita gente que busca até como um primeiro recurso, ao invés de fazer o silêncio total e tudo mais, praticar uma meditação guiada. Ela tem, de fato, um efeito para acalmar a mente? Fala um pouquinho sobre então, isso. depende do que é a técnica ou o propósito, né? O que acontece com o mindfulness é que pode colocar as técnicas em duas grandes cestas, vamos dizer assim, né? A cesta das práticas com forma e sem forma, tá? O que é o sem forma? É o silêncio. São várias práticas que são realmente mais difíceis, o pessoal acha, mas são muito simples, porque você basicamente fica. Eu tenho algumas que ficam até com olhos abertos, né? Olhando para o chão, tem determinado. Aí você muda o tipo de visão, vai mudar alguma qualidade da prática. Mas basicamente é você ficar observar os pensamentos sem julgar e conseguir notar e voltar para a respiração. Você ficar escoltando a sua atenção de volta para a respiração, e essa é uma prática técnica formal. Então, inclusive, mesmo quem guia isso, eu já guiei isso algumas vezes, você tem que dar muito espaço sem fala. Porque você explica para a pessoa o que fazer, ela vai ficar fazendo lá, parado. Né? Enquanto outras práticas, que a gente chama de conforme, aí sim usa-se visualização, muitas vezes de olhos fechados, tipos de respiração diferente, posição de mão, dependendo do caso. Né? As pessoas gostam de fazer isso aqui, não sabem nem porque estão fazendo isso. Enfim. Mas tem essas coisas de mão lá nas tradições antigas tinham um porquê. Essa é uma forma também das pessoas resgatarem muito conhecimento e sensação de prática que tiveram durante retiros longos. Uhum. Então, durante retiros longos, as pessoas aprendem muita coisa, você estuda e pratica, né? Só que acontece, por exemplo, imagina um determinado aprendizado, o gesto é isso aqui. Isso que você fecha a mão aqui. O que acontece? Lá na frente, que você não está no retiro, mas você quer fazer aquela prática, você faz o gesto, volta tudo. Porque é a forma da gente lembrar, a gente pode usar o corpo para lembrar, são técnicas, né? Só que quando você não sabe para que é, é para conectar com o universo, tá bom. Né? Mas enfim, é meio vazio. Mas assim, você tem muita técnica, e aí Mas você a pode sim usar. guiada é legal, funciona. Quem não tem a prática de fazer e pegar lá no YouTube uma prática, Mas tem que saber o porquê. Bem. Tem que saber o propósito. Isso aqui é para, sei lá, eu tenho umas práticas que eu guiei para eliminar a voz do crítico interno, que te atrapalha. Você é muito autocrítica, legal. Você tem prática que vai te ajudar com isso. Eu quero para diminuir o medo, por exemplo. Eu quero sentir, sei lá, alguma coisa. Ou quero uma prática de compaixão, para desenvolver compaixão, legal. Então, só que você tem que saber o propósito daquilo. Não é só pegar, escolher uma lá e fazer. Tem que ter um. Entendi. Olha, porque de alguma forma você está movimentando a mente. O treino principal dessas práticas, que é o treino, a base, mas também é muito profundo, é exatamente o mais simples, que para as pessoas é o mais difícil. Você vai ter pouca coisa guiando, não vai ter música, certo? Porque quanto menos estímulo. Por que a gente para o corpo? E olha para baixo. E fica lá. Por que você está tirando estímulo? Por que você está tirando estímulo? Para poder destacar o teu processo mental. Está acontecendo um monte de coisa. E a hora que você faz isso, fala, legal, então para e volta. Por quê? Você diminui a força do pensamento. Por que diminuir a força do pensamento é bom? Porque todas as nossas ações, elas começam com pensamento, muitas vezes automático, inclusive pegar o celular. Então, quando eu treino isso, eu tenho mais consciência.
Ah, eu vou pegar o celular e falar, por que que eu tô fazendo isso? Volta. Ó, simples, né? É É simples. simples e muito poderoso. Agora, a gente está aqui, né? Você sabe que eu ficaria horas aqui com você e eu acho que é de fato um aprendizado muito importante. Mas eu quis deixar isso um pouquinho para o final para falar sobre burnout. Se o burnout ele manda recado, ele é de repente a pessoa, puf, teve um troço, vai ter que sair, ano sabático, hospital, remédio ansiolítico, é do nada, ou ele vem mandando sinais ao longo do tempo. E que seriam esses sinais? A gente está alerta a esses sintomas, né? Digamos assim. Ah, sem dúvida, ele manda sinais, porque o burnout nada mais é do que o estresse não tratado do ambiente de trabalho. Ou seja, o estresse não é ruim. Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, o estresse ele é bom, tá? Ó, O problema é o estresse crônico. O estresse situacional, o que que é? Nossa, tem uma coisa para entregar, tem que fazer algo, então você entra no estado, tá mais atento, aquela coisa toda, você tem um pico ali, e aí você passou aquele evento, volta ao estado normal. Isso aí, beleza. Não tem problema nenhum. Até às vezes é bom. O problema é a gente ficar com um pico de estresse e não conseguir voltar, e ficar o tempo inteiro. Vai para uma coisa, vai para outra, o que acontece no dia a dia de muita gente. é. Isso gera o estresse crônico, ou seja, você fica carregado com aquela química do estresse, da tensão, né, da luta ou fuga, etc. E o seu corpo, no burnout, assim, ele pega e tira. Basicamente, teu cérebro fala assim, putz, queridão, você tá cheio de cortisol aí, deixa eu parar. Só que é o hormônio que você precisa para acordar de manhã, para você prestar atenção, só que aí você não consegue. Então, quais são os sinais de burnout? Alta irritabilidade, né, porque você tem menos energia para poder ficar lidando com as pessoas, você fica mais irritado. Você tem perda de memória, em geral, né? Você passa uma reunião, sai de lá, fala, o que aconteceu, não lembra, tá? Você tem uma visão mais cínica da realidade e começa a achar que tudo é com você, uma posição de vítima. Caramba. A pessoa está tá começando a entrar em burnout, muitas vezes está na posição de vítima, tudo é com ela, só ela que está acontecendo isso, os outros não conseguem enxergar fora e tal. E tem também a perda isso é uma coisa que é relativo a todas as problemas de falta de saúde mental, né? Tanto a ansiedade, depressão e estresse crônico, que é a perda da interocepção. O que que é isso? É a capacidade de perceber o estado interno. Olha que coisa. Então, Aham. todas as condições de saúde mental, ela tem isso. E é por isso que o mindfulness é tão importante, que eu estava falando, porque você treina isso. Você treina a percepção, né? Tanto do fora, mas como dentro. Então, quanto mais treinado nessa percepção, mais fácil é de você notar isso e de você conseguir, opa, pera, deixa eu parar, né? Quer dizer, porque você falou de sintomas assim, que já veio 30 pessoas aqui na minha cabeça, que eu já vou ter que terminar isso aqui, eu já vou mandar mensagem, ó, assiste lá a live, porque você precisa prestar atenção aos sinais, né? Os sintomas, às vezes, eles vêm com muita antecedência, porque a pessoa, quando chega num momento de ansiedade, aquilo taquicardia, a mão que fica dormente, não sei o quê, ela já está Já, já construiu algo há muito tempo, é já, isso? já precisa do médico nesse caso aí, muitas vezes aí tem que ir pro médico, tem que Que não é ir pro psiquiatra. algo. A pessoa, então, hoje é prestar atenção. Irritabilidade é muito comum. Até a pessoa, às vezes, sem paciência de ouvir a outra, já pode ser um sintoma. Presta Pode, atenção. tem que prestar atenção. Perda de memória. Não, Né? Fulano, você lembra que isso eu daí, falei com nossa. você aquele dia? Quando? Se a gente se viu? Eu mesmo na reunião, sai da reunião, o que foi mesmo o assunto tratado? Ah, Hã? prestar atenção esse sinal, É, né? E essa questão também que você falou, né? Visão cínica de se colocar como vítima. Às vezes tá a tudo pessoa. ruim, tudo é negativo, é vítima porque isso daí é sinal de estresse crônico também. Olha que loucura. E o burnout em si, ele tem uma característica própria, por exemplo, a pessoa. Você agora está com burnout. Olha, muitas vezes a pessoa, ela de fato não consegue levantar da cama de manhã, tá muito cansada, tá muito mal, não consegue render nada. E às vezes, assim, o burnout, ele, assim, os neurocientistas falaram comigo disso, né? Mas pode levar a pessoa à morte, no geral, né? Você tem mortes de neurônio quando você está no processo de burnout por excesso de cortisol, né? E tudo mais. Então, o que mais caracteriza burnout é exatamente a pessoa não funciona.
É, Ela não consegue fazer as coisas, esquece, ela não consegue prestar atenção, né, de manhã não consegue acordar direito, tá sempre mal, exato. aí tem que parar. Aí tem que se puxar dali, acabou. Caramba, cara, olha quanta gente que já está nesse estado e não tem ideia que está num caminho. É que nem o sucesso deixa pista, o burnout também Ô, deixa, né? ô, E é tão simples de identificar, né? Se tiver essa percepção, e aí a pessoa começa a perceber, caramba, eu estou muito irritado, estou me irritando com facilidade. Se ela até entende esse sintoma, o que que ela pode começar a fazer para... Existe a possibilidade de ela ter algumas atitudes que paralise esse processo, ou ela precisa, de fato, procurar um médico? Qual o caminho que ela deve seguir, se ela tomar olha, consciência disso, né? exercício físico ajuda bastante, primeira coisa. Exercício físico ajuda. A parte de nutrição também ajuda, melhor, a nutrição melhor também ajuda esse processo. Obviamente, tudo que a gente falou antes, pausa, poder parar para prestar atenção, essas pausas ultradianas ao longo do dia, isso é muito importante. O próprio Mindfulness, ele é excelente para isso, né? E óbvio, se a pessoa não tem nada dessas coisas aí, acho que vale ir para o profissional da saúde, procurar um médico e tal, porque eles podem aí, né? Às vezes geralmente as pessoas percebem lá na frente. Lá na frente, aí essas coisas ajudam. Tem gente que conseguiu voltar. A gente mesmo já tirou muitas pessoas desses programas, estavam nesse processo, né, de. Só que a gente tem que falar assim: ó, você vai parar com isso aqui você vai adiar. Ah, mas eu não posso, cara, adia. Ou é isso, ou você vai para o hospital. Eu tô te falando. E aconteceu, né? A pessoa não quis, ela teimou, foi parar no hospital. É, Então, assim, ouvir outras pessoas e às vezes até você de fato, quer dizer, teimar muito vai parar no médico, né? Não tem jeito. cara, sensacional, Betito. Bom, antes da gente ir para as considerações finais, Betito, eu quero te agradecer e certamente eu vou querer você outras vezes aqui para a gente falar mais, porque tua experiência, você nem falou da tua experiência como monge, né? Então você vai ter que vir aqui depois contar sobre isso e como que você replicou isso no dia a dia de nós mortais, né? Mas como que as pessoas te encontram para saber mais sobre o seu trabalho, canal do YouTube, atendimento online? Fala um pouquinho como que as pessoas podem se manter mais conectadas com você e adquirindo esse tipo de conhecimento contigo. Bom, tá fácil, eu tô para tudo quanto é lugar nessas redes, né? Mas eu tô no YouTube, com o meu nome é Charles Betito, se quiser achar, tá fácil você buscar lá. A minha empresa também é MindStation, tá com o MindStation BR, tanto aqui no Instagram quanto lá. E só por isso já consegue achar fácil. Facílimo. Aqui o seu Instagram é Cbetito. Isso. E agora eu queria uma consideração final, né? Que mensagem que você deixa para o pessoal que assistiu a gente aqui ao vivo e para quem vai assistir no replay? Olha, então, a mensagem é: a gente está num momento de mundo que a gente precisa necessariamente de mais cuidados com o corpo e com a mente. Se a gente não teve até agora, é importantíssimo ter, porque senão a gente vai travar, assim como o mundo daí fora está travando, por conta de excesso de estímulo e excesso de estresse, ansiedade, depressão que a gente está vendo por aí, né? Não acreditem no que está no Instagram, só coisas bonitinhas das pessoas, né? Na verdade, a vida é bem diferente e a gente precisa se cuidar de uma forma bem consistente e urgente, né? Não, eu gosto de uma palavra, sabe qual? Intencional. Né? A gente, Intencional. para certas coisas, precisamos ser intencionais. Eu vou parar e vou fazer isso. Essa palavra, se a pessoa colocar ali na agenda dela, ser intencional, ela vai entender, né, que precisa desse tempo de fato. É verdade. Bom, quero agradecer todo mundo que está aqui ao vivo, que acompanhou a gente. Muito obrigada pela participação de vocês, pela presença. Betito, muito obrigada pela sua contribuição, pela sua generosidade em compartilhar esse conteúdo. E a gente vai encerrando por aqui mais um episódio do InstaCast CL. Semana que vem, quarta-feira, às 7 horas da noite, do horário aqui da Flórida, e 21 horas do horário de Brasília, estaremos aqui com mais um episódio incrível. Obrigada, Betito. Valeu, Carmen. Até mais. Tchau, Beijão. tchau.